galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi um dia calmo, mas ainda assim tivemos um escândalo. Saiu em quase todos os jornais. Foi descoberto que o governo Bolsonaro removeu os presidiários do grupo de risco. Sim, gente, olha só, o governo Bolsonaro resolveu tirar criminosos, pessoas que praticaram crimes, da fila de prioridade na hora de ser imunizado. Eu acho que você deve estar sem entender. Eu também estava sem entender, mas o Randolfo Rodrigues achou isso um escândalo. A esquerda brasileira achou isso um escândalo. A gente vai comentar sobre isso. O depoimento não teve muita coisa, mas a CPI teve algumas movimentações bem importantes. Vamos comentar. Flávio Bolsonaro quer levar o Renan Calheiros aí a prestar esclarecimentos na justiça. Sabe, os militares fizeram aquela nota de repúdio e parece que quem não faz, toma. Vocês vão entender. Ainda vamos falar aí também do Luiz Miranda, que promete entregar um dossiê contra o governo, não sobre a questão da Covaxin, mas de todas as falcatruas que o governo vinha fazendo desde o primeiro ano de gestão, desde 2019. Também vamos falar aí hoje sobre o Mendonça no STF, temos algumas novidades. Vamos falar de 2022, tem muita coisa, a primeira delas não é notícia boa. Bolsonaro teve uma derrota aí, uma derrota complicada no Patriota, lá no partido que ele está querendo migrar. Vamos falar de alguns partidos, vamos falar do PSL e vamos falar sobre como a CPI está entregando o que Lula queria há muito tempo e como o governo precisa prestar um pouco mais de atenção na questão que diz respeito à comunicação. Então, vamos começar aqui já com um vídeo hoje, para vocês verem, na verdade aqui, vamos começar pela live de Bolsonaro. Aqui, uma parte um pouco mais descontraída. Bolsonaro mandou um recado aí pro Renan Calheiros, pro Omar e toda a turminha. E aqui, inclusive, o recado está já em braille para você aprender como mandar alguém, né? Assim, vocês vão entender. Olha só o que Bolsonaro falou. Caguei pra CPI. Não vou responder nada. Caguei pra CPI. Não vou responder nada. Entendeu aí como é, né? Os senadores estavam lá falando, vai lá, Bolsonaro, diga que você não fez isso, diga que você não fez aquilo outro, blá blá blá. Ele falou, eu não vou perder meu tempo, tô cagando pra essa CPI. Perda de tempo, sabe? Não vou ficar gastando minha energia com isso. Agora, Bolsonaro falou uma coisa mais interessante do que isso daí na live, que foi isso daqui, ó. Falou sobre o senhor Carlos Gabas e a turminha do Renan Calheiros. São 7 pessoas, agora passaram para 6, que não estão preocupadas com a verdade. O que a CPI produziu até hoje de bem para o Brasil? O que a CPI produziu, né, para reduzir o número de mortes? Por que eles não abriram, não convocaram o Carlos Gabas, que é o operador do consórcio do Nordeste, que simplesmente, tá certo, sumiu com 50 milhões de reais e não comprou nenhum respirador sequer? Que resposta eu posso ter para a CPI que não quer colaborar com nada, apenas desgastar o governo, criar um caos, e quando ele... Tá vendo aí, né? A gente já sabe disso, mas é bom ver que até o presidente tá nessa, né? E aí, vocês não vão investigar o dinheiro da corrupção? E uma coisa interessante, a gente vai falar de 2022, vai falar de comunicação. Perceba esse áudio, esse é o áudio lá da live de Bolsonaro, só tá colocando. Eu acho que você consegue notar a diferença do meu microfone, a minha qualidade de áudio para a qualidade da live de Bolsonaro. E essa é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Eu acho que imagem não é tão importante, mas o áudio é importante. O áudio é assim, é quase que essencial. Eu fico, sabe, me corroo por dentro quando eu vejo, né, que, meu Deus, a live do presidente não consegue ter uma qualidade de áudio decente. Mas vamos continuar. Falei para vocês, né? É inacreditável, parece que é piada. O Ale aqui fez um recorte do momento que o Randolfo Rodrigues dá um chilique porque presos foram removidos do grupo prioritário. Isso foi o ápice do depoimento de ontem e vejam só. Eu quero lhe perguntar objetivamente, a Secretaria Executiva interferiu ou tentou interferir no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação, no PNI? Vou repetir em relação ao grupo prioritário População Privada de Liberdade. Esse grupo presos. Foi solicitado que retirasse. População Privada de Liberdade. Olha o naipe da depoente. População Privada de Liberdade. Por que não fala criminoso? Por que não fala bandido?
Por que não fala presidiário? Não, população privada de liberdade. Esse grupo foi retirado. Veja o Randolph. Solicitado por quem? Coronel Elcio. Coronel Elcio Franco, mais uma vez. Grupo prioritário. Presos. Qual a justificativa técnica que foi apresentada? Presos que têm contato com outras pessoas e que deveriam ser retirados do programa de imunização para infectar mais. Qual a justificativa técnica apresentada pelo secretário executivo para a retirada da população carcerária? Não fui informado. Então, o coronel Elcio Franco mandou retirar e não apresentou nenhuma justificativa técnica. Mas os presos já estão em isolamento. Desculpa a interrupção, mas os presos já estão em isolamento. Eu não acredito que eu ouvi isso do senhor. Mas eu estou reforçando. Eu não acredito que eu ouvi isso do senhor. Não tem que dar prioridade a preso, não. Para vacinação tem que dar prioridade à sociedade. Eles não têm contato com ninguém. Ele já está em isolamento. Não pede para ele ficar em isolamento. Ele já está em isolamento. Presidente, primeiro eu estou sendo interrompido para a reposição do meu tempo. Segundo, estou sendo interrompido por uma asneira absurda. Condenar pessoas à morte. É o que eu ouvi aqui. Meu Deus! Eu acho absurdo. Ô, senador, tem contatos com... condenar a pessoa à morte, então você está falando que quarentena... Eu não estou lhe concedendo a palavra. Você está falando que é isolamento... Eu não estou lhe concedendo a palavra. Eu não estou lhe concedendo a palavra. Reponha-se. Fique no seu lugar. Para que... Eu não tenho essa autoridade. Não, Senador Marcos Duval, Vossa Excelência aguarde o seu tempo. Deu o final aqui, o Ale, ele acelera o vídeo, ele bota até uma música depois. Pessoal, vocês estão vendo isso daqui? Vocês viram o que eu vi? Não, os presos já estão isolados. Eu não acredito que eu vi uma asneira dessa. Não, o preso não tá isolado, né? Ele sai, ele passeia, ele vai no shopping. É inacreditável. A preocupação do Randolfo Rodrigues é com os presidiários. Pessoas que às vezes tiraram vidas para chegar onde chegaram. É assim, não dá pra entender, né? Não, na verdade dá pra entender. Dá pra entender. Inclusive, até ouvi um vídeo nas redes sociais falando o seguinte: você acha que os presidiários votam em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Vocês acham que quem faz isso aqui vota em Lula ou em Bolsonaro? Uma mulher, ela sai elencando em várias coisas. Parece que essa mulher o Lula tá querendo processar ela. Isso aí, gente. Esse é o retrato da CPI. Esse é o retrato da CPI. Eu trouxe aqui só pra mostrar pra vocês uma postagem aqui da CNN. Mas só na CNN. No Globo, se você abre lá o Globo, a página lá Brasil, que é a parte política brasileira, tá lá na capa já. Governo removeu os presidiários do grupo de risco. Sem fundamentação técnica. Como se precisasse, né? Mas eu dou a fundamentação técnica, que foi o que o Marcos Duval falou. Eles já estão isolados. Essa é a imprensa brasileira. É o lumpenproletariado, né? É os eleitores da esquerda. Mas vamos continuar. A mesma imprensa, né, é o mesmo padrão dos nossos senadores. Vejam só como são as coisas. O Pedro Halal, vocês devem lembrar, ele foi lá depor um tempo atrás, professor de educação física, doutor em epidemiologia, era ligado pelo menos ao esporte, e foi lá para falar, né, de pandemia. Aí o Constantino fala o seguinte, ó: os especialistas da esquerda não conseguem esconder o deslumbramento com a fama, a aceitação pela patota do selo azul e a militância partidária mascarada pela ciência. E olha quem curtiu, jogo de cartas marcadas. Aí tá lá, ó, Omar respondendo pro amiguinho, ó: agora minha conta no Twitter é verificada, selinho azul. Agradeço aos 108 mil seguidores que usam seu tempo lendo, reagindo e comentando minhas postagens. Aproveito para repudiar a manifestação vergonhosa das Forças Armadas ontem. Todo apoio ao senador Omar Aziz. Olha, gente, eu agora sou um verificadinho. Eu falei mal do governo, eu fui aceito, eu ganhei o selinho. O selinho que me faz... é o carimbo, eu faço parte da patota. Aí tá lá o Omar, estamos juntos. Punho fechado. O Dominguete aparece de novo. Estamos falando, né? Todo santo dia, uma nova mensagem do Dominguete vem a público. O que eu falei ontem, né? Eu chamei de aplicar um Verdivaldo. A técnica favorita do Glenn Greenwald. Soltar, né? Por pedaços, a conta-gotas. Todo dia um pouquinho para você ficar alimentando com carvão e a história nunca desaparecer dos noticiários. Porque é interessante, porque bate no governo Bolsonaro. Aí tá lá, ó. Em mensagens... PM envolvido em suspeita na compra de imunizantes dizia vender até nióbio. O Dominguete recebeu um passaporte diplomático da ONU, vendeu 200 milhões de doses para o ministro da Saúde da Arábia Saudita,
fez doação de 20 milhões de seringas, vendia todos os imunizantes e vende até nióbio. E foi com base nas afirmações que esse cara disse, o vendedor do nióbio, o cara vende tudo. E o Omar Aziz determinou, inclusive, a prisão do Roberto Dias. As mensagens encontradas no celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete mostram que, além de 400 milhões de doses, né, ele dizia ter nióbio para vender. Me apareceu 25 mil toneladas de nióbio. Tem demanda? Disse a um contato salvo como Alfredo Atas. O PM não tem relação com as duas únicas empresas que exploram o minério no país. E a Folha de São Paulo faz questão de colocar Bolsonaro, né? Ó, o Brasil tem a maior reserva de nióbio do mundo. E o presidente Jair Bolsonaro é um defensor dos investimentos na exploração. Ai, o pessoal tem uma tara em Bolsonaro. Olha só isso daqui. Isso é importante. Em reunião, Aziz se estranha com Renan por causa de Eduardo Braga. Eduardo Braga é um senador. Saiu umas matérias, a gente já comentou sobre isso em vídeo. A primeira pessoa que soltou uma matéria, se eu não me engano, foi ou o Guilherme Amado ou foi o Igor Gadelha, porque saiu no Metrópolis, falando que tinha um senador que já tá meio que arrependido e o G7 tá virando G6. E tava falando do Eduardo Braga. Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, que também é do MDB, ele é titular da sessão, lá da CPI, da comissão, e fazia parte do grupo aí do G7. Já saíram matérias, inclusive, falando que Omar, Renan criaram um novo grupo de WhatsApp sem o Eduardo Braga, ou seja, de 7 caiu para 6. Se cair para 5, já não é mais maioria. Vai ficar 6-5 para a base governista. E fala o seguinte, ó, durante reunião na noite de terça-feira, o presidente da CPI, o Omar Aziz, se estranhou com Renan Calheiros quando Renan disse que não poderia votar a favor dos requerimentos apresentados por ele que miram aliados de Eduardo Braga no Amazonas. Braga é líder da bancada do MDB no Senado, da qual Calheiros faz parte. Omar, olha só, Omar tá com tanta raiva do Braga que ia trazer aliados do Braga, lá do Amazonas, o estado do Omar. Ambos os senadores são do mesmo estado. Ambos os senadores são do mesmo estado. Será que o Omar está utilizando a máquina pública para fins eleitorais, para perseguir adversários políticos? O Braga não é flor que se cheire, né? Mas você tá vendo, né? O Omar parece que é um cara implacável. De pavio curto, Aziz então explodiu e disse que não colocaria em votação nenhum dos pedidos de Renan. Dito e feito. Só 3 requerimentos de Randolfo Rodrigues foram votados na quarta. Mas os 2 já voltaram às boas, principalmente após a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, classificada como didática pelo relator. Mas já estão amigos de novo. Isso aqui, o interessante parece que agora estamos diante de um 6-5. Talvez um 6-4, né? Mas não tá mais um 7-4 consolidado. O Braga aí e o Omar Aziz estão se bicando. E aí, como eu falei para vocês, vejam só, Flávio Bolsonaro afirma que irá à PGR e ao Conselho de Ética contra o Renan Calheiros. E é isso aí que eu realmente espero, que tá demais. Segundo o filho do presidente, o senador alagoano, o Renan Calheiros, tem adotado uma postura ilegal e arbitrária no comando dos trabalhos da CPI. Ainda de acordo com Flávio, Renan Calheiros teria um bunker em sua casa com um possível dossiê para incriminá-lo. É para tentar me implicar de alguma forma. Não é de acordo com o Flávio. Não é de acordo com o Flávio. É de acordo com a imprensa brasileira. Você vê que, inclusive, o Renan deu a entrevista em primeira mão, uma entrevista de 1 hora, não assisti toda, para o Guilherme Amado, falando o seguinte, ó, relação de Flávio com Covaxin deve ser investigada. O Renan quer colocar o Flávio no olho do furacão, quer partir para cima. Renan transformou a CPI numa briga, sabe, particular e pessoal. Ridículo. E como eu falei, desde o dia 2 de julho, a revista Veja avisava que investigação da cúpula da CPI da pandemia mira Flávio Bolsonaro. Imagem retirada da própria matéria da Veja, falando que Renan Calheiros tinha uma sala frequentada por poucas pessoas que estavam já aí, né, articulando para tentar criar confusão para cima do Flávio Bolsonaro. Esse é o Renan Calheiros. Não é as palavras do Flávio. Então, a turminha tá preparando mais confusão. E olha essa daqui. Luiz Miranda
entregará à CPI denúncias do Ministério da Saúde pré-pandemia. Material cita supostas irregularidades do primeiro ano de governo Bolsonaro. O que é que a gente vem falando que vai só se intensificar? Um processo de denuncismo. Vão denunciar inúmeras coisas. Até a gente explicar que Chico não é Francisco, meu amigo, não vai. Vão desgastar a imagem do governo. É tudo o que eles querem. E diz que o Luiz Miranda vai entregar os documentos pessoalmente para o Omar e vai pedir sigilo. Quanto tempo até a imprensa vazar? Eu aposto que, ele vai entregar, se não me engano, ele vai entregar hoje. Hoje tem um depoimento secreto do Witzel. Se o depoimento secreto do Witzel não tiver algo muito importante para vazar para a imprensa, sabe? Ficar naquela, não vai. Pra mim isso daqui, até segunda-feira, já tá aí no Globo. No Globo já tá até segunda-feira esse vazamento. Aí eu quero pra ser sigiloso. Quando os irmãos Miranda falaram à comissão no último dia 25, o deputado foi cobrado pelos senadores por provas de que ele teria alertado o governo sobre denúncias na saúde desde o início da gestão. E aí, vejam só. Vamos falar um pouco dos militares. Fizeram inicialmente uma nota de repúdio. Comentei ontem, fizeram nota de repúdio. Pra minha nota de repúdio, às vezes acho, não sei. Eu falei ontem no vídeo, eu falei, leva lá no conselho de ética, sabe? Faz alguma coisa, melhor do que a nota de repúdio. E aí agora o Metrópolis também aqui nos avisa, olha só, militares avaliam processar presidente da CPI por críticas às Forças Armadas. Um parecer jurídico já teria sido pedido para avaliar se a ação é possível, uma vez que, como senador, Omar tem imunidade parlamentar. A nota diz, muito melhor do que uma nota de repúdio. Também acho, leva para a justiça. Omar falou, não, aquela banda podre das Forças Armadas. Banda podre? Quer dizer que as Forças Armadas têm uma banda podre? Com base em que ele está afirmando isso daí? Ele está falando das instituições, ele não está falando de uma pessoa. Ele está atacando a instituição como um todo. Atacar a instituição é complicado. Mas tudo bem. O Exército está pensando. Só que olha como são as coisas. Enquanto o Exército pensa, o PT já consegue emplacar notinha na imprensa. Comandantes militares e defesa não podem intimidar a CPI, diz o PT. O partido se posicionou contra a reação dos militares a falas no Senado. O Senado, tá. Mas uma nota de repúdio e uma matéria na Veja é a mesma coisa, né? É assim, é duelo de narrativa. É duelo de narrativa. Parou por aqui? Não. Senador da CPI aciona a advocacia do Senado contra o Braga Neto. Pronto, aí levaram para a justiça. O senador suplente, Rogério Carvalho, do PT, acionou a advocacia do Senado para pedir explicações ao ministro da Defesa, o Braga Neto, sobre nota em resposta ao presidente da comissão. Na quarta, Braga Neto, comandante, tanto de repúdio, né? Aí você vê, aviso. Rogério Carvalho não descarta ir ao STF se Braga Neto insistir na ofensiva e diz que irá entrar com a representação contra o ministro por crime de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes constituídos. Enquanto o Exército está vendo parecer, os petistas já acionaram os advogados do Senado e já está falando, vou levar para o STF. Parou por aqui? Deputado quer que Braga Neto explique ameaças das Forças Armadas a parlamentares. Ninguém está acima da lei, afirma Elias Vaz. Eu não conheci esse deputado até semana passada. Ele, juntamente com Kim Kataguiri, protocolaram na PGR um pedido para o impeachment do Paulo Guedes. O deputado federal Elias Vaz, do PSB, protocolou um requerimento na Câmara em que pede a convocação do ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, à Comissão de Fiscalização e Controle da Casa para que seja explicada a nota emitida por ele e por comandantes das Forças Armadas na quarta-feira. Você vê como a esquerda sabe utilizar a máquina? Lá atrás, falei com vocês. Pessoal, Gabas, eu acho que ainda dá. Talvez tenha boas notícias. Existem comissões também na Câmara que poderiam convocar o Carlos Gabas. O Gabas não precisa só ir na CPI. Felizmente, o nosso corpo de deputados deixa um pouco a desejar.
Tentei procurar algum para falar, mas coisa complicada. As Forças Armadas e o Ministério da Defesa deveriam ser os principais interessados em identificar e coibir práticas irregulares. O papel deles é responsabilizar quem comete crime e não esconder debaixo do tapete ou atacar quem está investigando corrupção, afirma o deputado do PSB. Ninguém está acima da lei e nós queremos saber exatamente o que significam as ameaças da nota emitida pelo governo e Forças Armadas. No final da nota ele não fala, a gente não vai aceitar nenhum isso aqui contra a democracia, blá blá blá, ataques. E vão fazer o quê? Vai fazer o quê? Quem não faz, leva. Já fez o pedido, protocolou. O Braga Neto vai ter que ir. E vai ficar ouvindo, ó. Vai ficar ouvindo. Parou por aí? PSOL pede convocação de ministro da Defesa por intimidação à CPI. Partido protocolou requerimento para Walter Braga Neto dar explicações sobre tom ameaçador no plenário da Câmara. Foi na comissão, foi na Câmara. A Advocacia do Senado, podendo levar para o STF. Tudo. Matéria na Veja. Falta alguma coisa? Falta. ONGs, institutos. Como é que se chama? Não é terceira via, não. Não é o terceiro mercado. Tá entendendo, né? Você tem lá o mercado privado, tudo mais, você tem aqui, né? Tem o funcionalismo público, você tem as ONGs, institutos e tudo mais. Quem que veio aqui a público, mais uma vez, vocês já devem estar bastante familiarizados agora com esse nome, o Grupo Prerrogativas, fundado lá pelo ex-petista. É o Marcos alguma coisa, esqueci o nome dele. Tá lá. Você vê, o Grupo Prerrogativas, que inclui juristas, advogados, professores, parecistas e ex-membros do Ministério Público, acusa o ministro da Defesa Braga Neto e os comandantes das Forças Armadas de intimidarem o Senado Federal e divulgarem nota de repúdio a declarações feitas pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Um grupo que, além de ter, né, o selinho, eu sou instituto, eu sou uma ONG, sabe? Ainda tem um poder de lobby gigantesco. Entrevistas com Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, Cacai, Renan Calheiros, o Omar Aziz foi lá, Carlos Gabas. Quem não faz, leva. Aí o Omar fez o que fez, ganhou uma nota de repúdio. Em contrapartida, tudo indica que o Braga Neto vai ter que dar explicações. E a zoada tá aí, a zoada já tá rolando. E ainda, para fechar com chave de ouro, ganhou um editorial. O Globo lançou um editorial. Um editorial é aquela matéria feita pelo grupo. Não é uma opinião do jornalista, é a opinião do Grupo Globo. E o Globo diz, Forças Armadas devem deixar a CPI trabalhar. E estão falando que tudo que as Forças Armadas fez foi porque começou a se descobrir corrupção, trambiques do governo Bolsonaro. A narrativa é bem forte. E a pancada, a viola vai tocar. Mas tá aí, Espero que as Forças Armadas, pelo menos, levem aí o Omar Aziz ao Conselho de Ética, né? É o mínimo, pelas falas que ele falou. E vejam só, falando aqui um pouco do Senado, falando do André Mendonça, pra gente começar a falar de 2022 depois. Bolsonaro recebe Alcolumbre fora da agenda para pedir apoio ao Mendonça. Presidente da CCJ, o parlamentar do DEM, é um dos senadores que mais resistem à indicação de Mendonça ao STF. Segundo a coluna apurou, os dois conversaram sobre a indicação do André Mendonça, que deve ser oficializada por Bolsonaro na próxima semana. Como a coluna vem noticiando, Alcolumbre é um dos senadores que mais resistem à indicação de Mendonça, e a resistência dele tem um peso importante. Por quê? Porque Alcolumbre é o presidente da CCJ, que é o colegiado responsável por sabatinar o André Mendonça, e a gente precisa de 41 votos. A bancada evangélica acha que tem. E aí, vai ou não vai? Olha como é complicado uma indicação para o STF. E o Renan Calheiros já veio a público contra o Mendonça. Você vê, André Mendonça não atende a requisitos para STF. E um dos argumentos utilizados por Renan Calheiros, eu peço que você envie para todos os seus amigos, principalmente os que são de esquerda e se dizem cristãos. Porque o Renan Calheiros fala o seguinte, é muito difícil
o Senado aceitar a superficialidade da indicação do presidente. Bolsonaro não procurou critérios, mas um terrivelmente evangélico. Procurou prestigiar um aspecto de religião, o que não se observa em composição de Supremas Cortes, nem aqui, nem no restante do mundo. Indicar alguém pelo fato de ser cristão? Jamais. Jamais. Tem que ser um cara técnico, vários artigos de Harvard. Você vê, né? Cristão não tem vez. Pro Renan Calheiros, cristão, não. Cristão não. Cristão não. Hoje não. Declarou emendando. A princípio, o Mendonça não preenche os requisitos necessários para ocupar aquela importantíssima função. Renan sabe como ninguém, né? Quão importante é o STF. E você ainda vê que auxiliares do governo seguem pessimistas sobre postura de Alcolumbre em relação a Mendonça no STF. Aí você vê, né? O senador rejeitou receber o Mendonça até o momento, fez pouco caso de suas ligações, conversou com a AGU uma vez rapidamente após a intermediação de um ministro, mas sem tocar no tema do STF. Ficou de procurar depois, mas nenhum movimento ocorreu até agora. Isso aqui é só para adicionar ao vídeo que a gente fez, acho que anteontem, que foi o dia que o Bolsonaro oficializou, que eu tentei listar algumas coisas que envolvem a indicação do STF. E vocês veem, gente, como é complicado. O Mendonça, que é um nome que eu acho assim, ninguém falaria, é o meu jurista dos sonhos. Eu adoro o trabalho do Mendonça enquanto um jurista. Não, beleza, tá lá, tem seus prós, tem os seus contras. Mas falar assim, eu morro de amor pro Mendonça, não vejo o pessoal comentando assim. E ainda assim tem toda essa resistência. Lembrando ainda, estamos num período de CPI, que a CPI por si só já quer criar problemas para o governo. Difícil, é difícil. Mas você vê, né? O tempo todo, às vezes, você vê a direita debatendo sobre temas na superficialidade. De forma assim, bem simples. Indica aí quem quiser. Sendo que uma das coisas que mais me preocupam é a possibilidade da esquerda, da oposição, articular para sequer ser votado o indicado de Bolsonaro. Quem quer que seja, o Mendonça, qualquer que seja. Bolsonaro, não vamos votar. Estamos ocupados, tem CPI e vão ficar arrastando até 2023. Se Bolsonaro não vencer, pronto, venceram, ganharam de brinde ainda mais um ministro do STF. E isso já aconteceu em outros países, aconteceu nos Estados Unidos no passado. Preste atenção nisso. E aí, vamos lá, ó. Insatisfeito, Bolsonaro tira poder de Alcolumbre sobre emendas no Planalto. Também vai ficar nessa? Vamos criar confusão. Como o radar vem mostrando nos últimos dias, o Planalto culpa Alcolumbre pelo avanço da CPI contra Bolsonaro e o governo. O governo queria que Alcolumbre se mexesse muito mais. Influente no Senado, a ponto de ter eleito seu escolhido, Rodrigo Pacheco, para comandar a casa, Alcolumbre, na visão do Palácio, lavou as mãos em relação à CPI e isolou-se no norte para cuidar de sua reeleição, sem se comportar como aliado fiel ao presidente. O Senado é um dos piores problemas. Quer dizer, não tem, assim, você tem o Senado, o STF, assim, dos poderes, né? A Câmara, Bolsonaro ainda consegue ter um grupo. Ainda tem os bolsonaristas. Agora, o Senado é tenso. Você tem o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, que todo mundo lá, é filho do presidente, não vai levar a sério. Tem quem? Hoje em dia a gente tá vendo aí o Marcos Rogério, que vem apoiando bastante o governo. Quem mais aí vocês veem assim, fala, pô, isso aí tá, dá pra contar, chega junto. Jorginho Melo tá lá nas comissões, daquele jeito, o Renzi também, tá mandando bem, não tá ruim. Tá 8 aí pros dois. Ciro Nogueira vai quando quer. Senado 2022, espero que a direita consiga emplacar nomes de peso, nomes para fazer a diferença. E vejam só, voto auditável. Relator do voto impresso tenta reverter esvaziamento do projeto após ação de partidos e de ministros do STF. E a matéria está falando do Paulo Eduardo Martins, só que ele não é o relator. Ele é o presidente da comissão especial, o relator Felipe Barros. Mas o Felipe Barros também está tentando reverter. Complicado. O voto
Não é assim, tem que ser desse jeito, daquilo outro, blá blá blá, a gente quer assim. O problema não é só o STF, gente. Até chegar no STF, tem que passar pela comissão, tem que passar pela Câmara em 2 turnos e o Senado em 2 turnos. O pessoal tá trabalhando, mas até agora tá naquela. Vai, não vai. Adiaram para a próxima semana para ver se consegue quórum e votação suficiente para aprovar. Colocou em votação, perdeu, já foi, gente. Não vai ter voto auditável em 2022. Colocou em votação na comissão, não passou, acabou. E, infelizmente, ao mesmo tempo, quanto mais tempo demora, pior. Porque isso aqui tem que ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, até outubro. Senão, também não vai entrar para 2022. E sobre o voto auditável, voto impresso, olha só que interessante. Você vê o Rodrigo Maia vindo falar que o voto impresso é um tema apenas no mundo bolsonarista. Não podemos aceitar a tentativa de enfraquecer a nossa democracia, desqualificando a segurança da urna eletrônica. E o Felipe Barros fala o seguinte, curioso, Rodrigo Maia. Você foi o relator da lei 13.165 de 2015 e incluiu em seu relatório o voto impresso, que inclusive foi aprovado por quase unanimidade no plenário. Você fazia parte do mundo bolsonarista de 2015? O que foi que mudou, Rodrigo Maia? Aí você vê aqui, o antes e o depois. A postagem de cima do PSDB de 2015, a de baixo é de 2021. O demagogiador primeiro fala, quando o PSDB podia ganhar a eleição da Dilma, pediam por voto impresso. Com o Teatro das Tesouras, ameaçado por Bolsonaro, mudaram de opinião. Aí tá lá, Aécio Neves considera a derrubada do veto ao voto impresso como uma vitória do aperfeiçoamento do processo eleitoral. A Dilma tinha vetado e eles derrubaram o veto. Já agora em 2021, urna eletrônica, voto impresso, PSDB na Câmara. Em relação ao sistema de votação, apuração e contagem de votos, reitero a posição já externada pelo PSDB e outros 10 partidos de diferentes correntes ideológicas. Sou favorável à manutenção do modelo atual pela urna eletrônica. É muita cara de pau, Olha só, o Aécio. Lá direito, o PSDB de Aécio pede auditoria de votação, na votação. E a matéria é do de ontem, dia 8. Aécio diz que não houve fraude em 2014, mas pede modernização das urnas. O Aécio aí pode falar o que for, gente. Mas realmente, nesse ponto, ele está tentando ajudar. O PSDB está jogando contra, mas o Aécio está até tentando ver se aprova. É de interesse do Aécio. Vai entender, acredite se quiser. Não podemos ser aqui desonestos com o Aécio. Conversei com o pessoal falou, não, o Aécio aí não está atrapalhando, não. No que pode estar até ajudando. Acredite se quiser. Olha só, 2016, Guga Chakra. O risco de urnas eletrônicas serem alvos de hackers existe. O Brasil deveria rever isso. E talvez voltar ao voto de papel. A gente não quer de papel, a gente quer o voto eletrônico com o voto auditável junto. Olha o Partido Novo. Voto eletrônico com comprovante impresso permite a rapidez atual com a possibilidade da recontagem física se necessário. Exatamente. Hoje o Partido Novo é contrário. Olha só o que o Amoedo falava. Olha só o que o Amoedo falava no passado. 15 segundos. Fábio, tudo que puder dar transparência ao processo eleitoral, eu sou favorável. E o voto impresso cai nessa categoria. A gente tem muitas pessoas que têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas, o que é natural. Então eu sou totalmente favorável a que a gente possa ter o voto impresso nas eleições. Natural desconfiar, né? Ele é totalmente favorável. Hoje em dia, o Amoedo é contra. Você vê aqui, um cara chamado Cavendish. Nunca vi na vida, até me segue. Mas eu vi que é um cara também no mercado, Economia, cripto, política e esportes. Até lá, olhem só, tem mais. Mudaram de ideia recentemente, por quê? Aí o Novo responde alguém, A que se refere ao voto impresso? Em várias oportunidades, nos posicionamos favoráveis ao voto impresso auditável. O Novo hoje está contra. Sabe que é uma pessoa, gente, que podia ajudar bastante, mas ajudar bastante a reverter os votos do Novo, fazer o pessoal do Novo, via público
e meio que pelo menos se explicar, Caio Coppola. Caio Coppola foi o maior marqueteiro do Partido Novo. O Vinícius Poit, se não me engano, atualmente é o líder do Novo na Câmara. O Caio Coppola fez campanha, votou, em termos de serviço, faturou quase 157 mil reais pro Vinícius Poit. Tá aí calado. Coppola tá calado. Nessas horas, né? Na hora de fazer um videozinho mandando vocês irem lá no Pacheco e dar os parabéns, Pacheco. Parabéns, Pacheco. Super pin de impeachment. Na hora de se juntar com o Cajuru, aí o Coppola vai. Na hora de brigar com Kim Kataguiri, que dá engajamento, o Coppola também aparece. Aquele debate rolou engajamento retado, né? Cadê aqui o voto auditável? Por Coppola falar da galera. O Daniel José, que é da bancada do Lema, procura lá. Foi de 50 a 55 mil reais. Coppolinha, sei lá, prestando serviço. É marqueteiro. De boa. Aí teve também um Bandeira. Teve mais um também. Aí desaparece. O Novo tá aí contra. Ninguém escuta falar do Coppola. Coppola tá cansado. Ele ia falar, ele tem até um post assim, não, o Vinícius Poit já fez meu voto valer. Imagina se o Coppola, com o canal que ele tem, com o engajamento que ele tem, maior que o meu e muito mais. Ele chega lá, bota o dedo na cara e fala, e aí, deputados, o que foi que mudou? O que foi que mudou? Por que vocês estão fazendo isso? Eu que conheço vocês há tanto tempo, o que é que está acontecendo com vocês? Vale a pena cobrar o Coppola. Ajuda aí, irmão. Ou não é do interesse o voto auditável? Outro cara aqui, ó. Esse aqui é do mercado financeiro. Márcio Furtado, ó. A Faria Lima inteira, toda a Faria Lima, só aceita ler balanços empresariais para seus investimentos após auditoria externa independente. Auditoria. Tem que ser auditável. Mas, quando o tema vai para as eleições, terem que ser auditáveis, eles começam com teoria da conspiração. Freud deve explicar. Você ainda tem aqui a ilustríssima Simone Tebet, 2015. Olha o que ela disse. Para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente. Para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade. Pois é, não é para tirar essa dúvida, dá tranquilidade, Simone Tebet. É muita cara de pau, gente. Muita cara de pau. Olha a postagem aqui do TSE, ó. O presidente do TSE inaugura mostra 20 anos de urna eletrônica. Aí o Gilmar tá falando, ó. A exposição está muito bonita e interessante, vale a pena conferir. Aí o rapaz pergunta, ministro, a urna de 2018 com comprovante de votação impresso já está exposta aí? E o Gilmar diz, ó. Muitos comentários sobre o voto impresso. Esclareço que os técnicos do TSE estão trabalhando para implementar e cumprir a lei. Gente, desde os anos 2000 estamos tentando implantar o voto impresso no Brasil. E não vai. Não querem. Vamos falar de eleições de 2022. Ah, mas por que você está trazendo foto de carne? Comida? Calma, tá tudo conectado. Vejam só. A Veja traz aqui essa matéria falando o seguinte, ó. Crise fez renda de 53% da população diminuir. Isso aqui é de partir o coração. Partir o coração. Famílias perdendo renda, não conseguindo comprar, sabe, comida do jeito que compravam antes, tendo que não dá mais para ter carne em casa. Frango, 2 vezes aí. Ou comprava um peito, agora compra uma sobrecoxa. Tá difícil, gente. A situação no Brasil tá difícil, não tá fácil. A Anitta lembra, né? Os mesmos que berravam aos 4 ventos, fique em casa, a economia a gente vê depois, serão aqueles que vão sapatear e espernear em cima desse resultado, colocando a culpa em quem sempre defendeu manter a economia viva. Somente Bolsonaro defendeu. Vamos deixar as pessoas trabalharem. Inflação, desemprego, pobreza, miséria, estavam nem aí. E aí vejam só, mostrando aqui sobre carnes, esse daqui é um frame, é um vídeo do Datena, falando poucas e boas, e colocando a culpa em Bolsonaro, pelo caos econômico que o Brasil vive.
O único político brasileiro que defendeu a abertura do comércio, que defendeu desde o princípio que jamais deveria impedir o trabalhador de trabalhar. E a culpa do preço do patinho agora é de Bolsonaro. R$41 o patinho. É difícil. R$41 pelo patinho. Sabe? E aí a Elisa fala o seguinte, que o Datena é um canalha. Datena se filiou ao PSL, opção da terceira via para 2022. Se é pré-candidato, é imoral. Continuar com propaganda, com programa de rádio, TV e... ele fala o seguinte, se é pré-candidato, é pelo menos imoral, né? E continuar com programa de rádio e TV devia ser, inclusive, crime eleitoral. Está utilizando a máquina, né, publicitária a seu favor. Indignado com os preços, o covarde ataca o governo federal e se cala em relação a Dória. Fica em casa. A economia a gente vê depois. E o que eu quero falar isso daqui com 2022? Porque a gente está falando de comida. Calma. Datena assina a filiação ao PSL e será lançado como pré-candidato à presidência. Só que o acordo é, se ele não quiser ser presidente, ele pode mudar e ele pode ser o senador, o deputado, ou o que ele quiser, sabe? E a filiação ainda foi acertada com o Baleia Rossi do MDB e o Bivar. Todo mundo aí, né, bonitinho. Ele vai porque ele quiser, não é obrigado a ser como presidente. Aí agora veja isso. Agora as coisas começam a se conectar com 2022. Eleição de 2022 será decidida na área social, diz pesquisa. Para 71% dos entrevistados, programas de distribuição de renda são necessários para combater a pobreza. Por que vocês acham que eles começaram a CPI? Só para destruir o governo Bolsonaro? Não, porque a CPI ia travar toda a pauta legislativa como está travando. O Senado não está avançando na mesma velocidade. A gente já está na metade do ano. Metade. E ano que vem termina em junho. A gente só tem um ano. A gente hoje só possui um ano de governo. Acabou. Julho do ano que vem, eleição. Não que a gente já está em eleição, vai ser 100% de eleição. Eles querem travar qualquer avanço econômico. Por quê? Porque a questão social vai impactar. Vai impactar. A maioria das pessoas sequer sabe o que está acontecendo na política. Tem gente que não sabe nem o que está acontecendo na CPI. Eu tenho um amigo que está acontecendo no Brasil, o cara sabe nem de CPI. O cara está preocupado com a empresa dele para não fechar, para pagar o funcionário no final do mês. Tem uma oficinazinha de caminhão, tem aquilo ali, tem aquilo outro. Tá com medo de não perder o emprego. Aí junta tudo isso com essa matéria. Voto em Lula é sinal de que eleitor desiludido com Bolsonaro se rendeu. Já que a corrupção é inevitável, que ao menos sejamos governados por alguém que se importa com os pobres, aponta a pesquisa. Já que Bolsonaro é corrupto e Lula também, vamos votar em alguém que defende os pobres. A Veja trouxe essa matéria no dia 6. Era pra gente ter comentado isso daqui anteontem, não teve tempo. E isso daqui é bem importante porque dia 30 de junho, Anitta, uma pessoa que eu conversei já um pouco já, Anitta entende de comunicação e comunicação política. Essa entende. Essa mulher entende. Muito. Ela cantou a bola. Colar a imagem de corrupto se faz ainda mais necessário, visto que a pauta anticorrupção foi extremamente importante para a eleição de 2018. O que a esquerda quer é nada mais nada menos do que uma eleição em que o afegão médio precisa decidir entre ladrão e o ladrão gênio. Os dois são ladrões, só que um é gênio. Tá falando aqui, ó. Já que corrupção é inevitável, já que ambos são corruptos, vou votar em qualquer um. Vou votar no Lula, na época do Lula eu tinha TV em casa, eu tava bem, as coisas estavam indo bem, blá blá blá. Vou votar no Lula. Vou votar no Lula. A gente vai comentar de novo sobre a thread que a Anitta fez naquela época, pra vocês se relembrarem. Mas vejam só. MST contabiliza 5.000 toneladas de alimentos doados desde o início da pandemia. Gente, são 5 milhões de quilos. Fale o que for, o MST ajudou a matar a fome de muita gente. 5 milhões de quilos. Quem vocês acham que estão recebendo essa comida aí? É a pessoa que
tá o dia todo nas redes sociais, tem iPhone, que tem isso, ou é a galera que tá na situação de pobreza, às vezes, extrema? Onde é que estão nossos deputados? Onde estão as instituições, as fundações da direita fazendo algo similar? A esquerda sabe como ninguém montar base. A esquerda tem base. Por que o Lula sempre teve base? Porque o Lula sempre teve os braços. Tinha o MST, centrais sindicais. Quem é a base do Amoedo? Faria Lima. Tem mais, no Brasil existe mais trabalhador de sindicato, peão, mais, sei lá, pessoal de fazenda ligado ao MST, ou, sei lá, traders, sabe? Operadores do mercado. Eu opero. É um médico, ele opera. As pessoas que operam. Tem mais quem ainda em quantidade? É mais fácil você juntar eleitor com sindicato ou os traders, operadores. Tá lá, ó. Eu mal vi, falando sério, isso aqui é uma função que eu já comentei com um amigo meu. Nossos deputados, assim, visitando favelas, vendo como as pessoas estavam, sabe, período de pandemia, visitando os hospitais, pra levar assim, uma palavra de carinho, de amor, dar um abraço, sabe? Era que eu falei assim, poxa, o pessoal tá encastelado em Brasília. Enquanto isso, a esquerda tá indo lá, onde ninguém quer ir. Curou a fome. Isso aqui não tem o que falar. Se esse número for verdadeiro, foram 5 milhões de quilos de comida, gente. Aí depois você não quer que esse cara vote no cara aí que o MST vai falar? Pô, quando eu tive fome, quando eu passei fome, foi esse pessoal que me ajudou. Vamos voltar para a thread da Anitta. Ela escreveu isso aqui no dia 30 de junho e ela falava, nos próximos 16 meses, a prática do denuncismo se tornará corriqueira. Todo dia uma denúncia contra o governo. Bate. Ocorrerá pelo menos uma vez por mês. Esse é o roteiro básico solicitado pela equipe eleitoral do Lula, Ciro FHC. A esquerda já sabe que mesmo com as ameaças da amante, a esquerda não vai conseguir corrigir a imagem de ladrão do Lula. Por isso, se faz extremamente necessário colar a pecha de corrupto em Bolsonaro, que os dois vão ser ladrões. A campanha eleitoral da esquerda hoje está lidando com 2 problemas. Primeiro, corrigir a imagem de ladrão de Lula e transformá-lo em perseguido. Segundo, colar a imagem de corrupto em Bolsonaro, já que Geno ainda não funcionou, mas não vão desistir. Para a imagem de Geno colar, eles precisam que o Tribunal de Haia abra o processo de julgamento, lembra do processo aberto pelo PDT, e corroborando com o relatório da CPI, condenem o Jair por crimes contra a humanidade. Isso aqui tem cara que vai acontecer. Mesmo não sendo condenado, o processo em avaliação já transforma a narrativa eleitoral em algo muito mais fácil. Afinal, na cabeça do marqueteiro, o brasileiro paga pau pra gringo. Pô, já tem um processo, os gringos contra Bolsonaro. Ih, rapaz, Bolsonaro é criminoso, é Geno. Colar a imagem de corrupto, aí foi o que a gente já mostrou, né? É ainda mais necessário, porque é corrupto contra corrupto. Só que o Bolsonaro ainda é o corrupto Geno que quebrou a economia. Considerando esse cenário, se faz deveras importantes que a equipe de comunicação do governo esteja atenta e apta a lidar de forma imediata com o gerenciamento de crises de imagem, além do processo de comunicação tradicional. Tem horas que eu sinto que a equipe de comunicação do governo é Bolsonaro. Ele é a comunicação do governo. É ele, cercadinho, Twitter, sabe? Vídeo e live. E tá assim. É ele, acabou. Com aquele microfone zoado ainda. Existem canais e formatos ainda não explorados. A estratégia precisa ser revista e o plano de contingenciamento de crises precisa estar colado na testa de todos os que operam o sistema de comunicação governamental. Ah, mas nós temos restrições do que podemos fazer, isso, aquilo, outro. Se vocês ainda não descobriram as brechas, estão analisando as permissões de comunicação pública de forma errada. Conversem com especialistas ou, pelo menos, verifiquem comunicação de outros governos. A resposta é mais fácil do que parece. Está na hora de compreender que o jogo eleitoral já começou e que o sistema colocou 15% apenas da máquina de moer para funcionar. Se a forma de lidar com as crises não mudar de forma rápida, nós seremos trucidados antes da época eleitoral oficial. Junta tudo isso com mais essa matéria. Pesquisa mostra como a CPI impacta os brasileiros. A pesquisa mostra, primeiro, a maioria da população não está acompanhando a CPI. Não está.
Mesmo entre aqueles que estão se informando, né, sobre as investigações, as expectativas estão reduzidas quanto aos resultados dos trabalhos. Mas, mesmo sem acompanhar, vamos partir por pressuposto que os números não são precisos, mas a tendência é precisa. Que tendência é essa? Vejam só. Dos entrevistados, 59% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 33% que não votariam de jeito nenhum no Lula. A pesquisa comparou os resultados com os índices do Poder Data de maio, que apontavam rejeição absoluta de 49% para Bolsonaro e 50% para o Lula. A tendência é o quê? Que a rejeição ao nome de Bolsonaro está crescendo e a rejeição ao nome do Lula está caindo. Esquece os números. Essa é o que eles estão querendo falar. Se é verdade ou não, também não sei. Uma coisa que eu sei é a comunicação está ruim. Eu acho que vocês devem concordar. Sabe? Bolsonaro não pode ser ele a comunicação. E ele lidar com todas as crises, é Bolsonaro que tem que vir a público resolver e tudo mais. Sabe? Tá complicado. Olha como as coisas vão se juntando. Olha as movimentações a nível do legislativo, as movimentações de rua, o que a imprensa vem fazendo. A ordem é travar o Brasil, quebrar a economia em 2022. Tentar, né, com que isso dê um pouco mais de fôlego pro Lula. E aí, né, problema do pobre que tá sem comer. O importante é a miséria instaurada para tentar fortalecer a eleição do Lula. E o Lula já manda um aviso. Olha que aviso. Muita coisa terá que ser revisada quando a gente voltar ao governo. Meu Deus. Vamos correr que ainda tem a questão do Patriota, o partido de Bolsonaro. Ó. A Semineto diz que a rejeição de Bolsonaro impressiona e Kassab vê chance remota de reeleição. Olha o Kassab. Ó. Cenário de falta de chance absoluta de se reeleger. Não há analista político que possa ver hoje na candidatura do presidente uma viabilidade. Nenhum analista. Eu não sei quais são os analistas que o Kassab conhece. Realmente, a gente já tem quase 30 anos de experiência de vida pública, várias eleições. Acho muito difícil a reversão desse quadro. Eles estão tentando destruir a imagem de Bolsonaro. Porque eles sabem que se eles não destruírem, Bolsonaro leva. Sabe por quê? Porque a pesquisa que o DEM fez mostrou que o candidato ideal precisa ser homem, cristão, conservador, honesto e do povo. Bolsonaro. Tradução. Se o DEM quiser ter um candidato, ou ele vai ter Bolsonaro, ou ele vai ter que conhecer alguém que saiba imitar Bolsonaro. Cristão, conservador, honesto e do povo. Por isso eles estão tentando destruir, né, mais do que nunca a reputação de Bolsonaro. E é o que eu falei. TSE afasta a bolsonarista de comando do Patriota e ameaça planos de filiação do presidente. O TSE afastou Adilson Barroso. Validou, confirmou a decisão de uma convenção da sigla realizada em 24 de junho pela ala que é contrária à entrada do chefe do executivo na legenda. Teve gente, quando eu falei, achou ruim. Eu falei, foi um vídeo que eu falei, mas é o seguinte, pessoal, essa retaliação é normal. Ou a gente lida com o problema de forma séria, ou vai dar errado. E eu falei, por quê? Eu falei, gente, o Vasco Rezende, que é o vice, e o pessoal que está contrário, o Patriota é a fusão de dois partidos, é o PEN e o... acho que é o PNM, outro partido lá, esqueci o nome agora, se juntaram. E o Vasco Rezende, ele tinha direito meio que a 30%, e os pessoal lá tinham mais 40%, onde o Parrudo tinha 30%. E o cara sozinho foi lá e fez todas essas mudanças. Pensa, se você fosse o Vasco Rezende, você tivesse 30% de um partido, que gera um baita dinheiro pra você. Você aceitar? Vamos mudar. Você aceitar assim calado? Você, o dono, ser rebaixado? Peraí, eu tenho 30%. O pessoal peitou. E aí agora a mudança, olha o problema surgindo. A decisão é um revés para o plano de Bolsonaro de disputar a eleição de 2022 pelo partido. O vice-presidente, o Vasco Rezende, agora assume o cargo de presidente em exercício. O TSE determinou o bloqueio da senha de Adilson para acesso a dados e informações da legenda na Justiça Eleitoral. Ele, olha só, deverá ficar afastado por 90 dias, enquanto será julgado pelo Conselho de Ética. E, se necessário, ainda pode ser prorrogado por mais 90 dias. Ou seja, se eles quiserem, eles podem esperar 6 meses. 6 meses para julgar
Seu Dilson Barroso volta ou não volta? 6 meses. E se não voltar depois de 6 meses? Vocês entendem também porque eu fico batendo na tecla que eu espero que os nossos deputados tenham um plano B? Não é querendo ser pessimista, é vendo algumas coisas que estão acontecendo. O conflito na sigla teve início após a filiação do Flávio Bolsonaro. E, gente, isso daqui, ó, eu não tenho preocupação por Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele vai ter um partido, independente de qual. A minha preocupação é com os nossos deputados. A minha preocupação é com os nossos deputados possuírem um partido. Quanto mais tempo leva, maior a chance dele chegar no partido e sentar lá no fundo. Aí aquela lista lá do quociente eleitoral, ele nem entra. Ele nem entra. Não vai entrar não. A gente quer tal pessoa lá. Pô, não, o partido aqui, a regra é nossa, o diretório já tá decidido, não tem fundo eleitoral, não tem nada. Tem nada. E eu tô vendo todo mundo voando. Bolsonaro vai ter um partido. Bolsonaro já tem os partidos da base que vão apoiar, vai ter coligação, vai ter tempo de TV, vai ter fundo, vai ter tudo. E os nossos deputados? E o sonho de aumentar a bancada? Eu tô olhando para um cenário que às vezes eu acho que a gente não vai ter a mesma quantidade de deputados que nós temos hoje. Talvez vai ter menos deputados bolsonaristas do que temos no dia de hoje. Vocês entendem a gravidade do problema? O conflito na sigla teve início após a filiação do Flávio, em maio. Depois disso, o Ovasco e aliados passaram a acusar o Adilson Barroso de tomar decisões monocráticas, descumprir as regras do estatuto e manobrar internamente para abrir caminho para a entrada da família Bolsonaro. Eles também afirmam que o então presidente ignorou o estatuto partidário para apurar a convenção nacional e reclamavam da falta de diálogo sobre os rumos do patriota. Mas ele diz, em negociação para eventual filiação ao partido, Bolsonaro pediu para filtrar as candidaturas ao Congresso e as filiações. Bolsonaro queria controlar o partido, né? Se citar nomes, né? Ele queria evitar traições. Errado não tá. Aliados de Bolsonaro também querem incluir no DNA do patriota os valores cristãos e uma posição contrária ao meu corpo e minhas regras. Quer dizer, defender a vida desde a concepção, para tentar reconquistar votos de evangélicos na eleição de 2022. A ala da sigla mais ligadas ao PRP, que é do Vasco Rezende, que se fundiu ao PEN para formar o Patriota em 2018, rejeita embarcar na proposta de transformá-lo em um símbolo da agenda bolsonarista. Alguns membros desse grupo aceitam debater eventual filiação do presidente, mas querem impor condições. Eu vou falar que esses caras estão errados? Os caras tinham 30% do partido, outro tinha 40%. Pô, pera aí, cara, vamos sentar e vamos conversar. Vim tratorando assim, vai tomar. Integrantes do partido ainda pretendem negociar a manutenção do controle de alguns diretórios estaduais e municipais. Enquanto tudo está acontecendo, Santos Cruz, tá vendo aí se vai pro PSL. O PSL já trouxe o Datena, já trouxe a MBL, o Santos Cruz está indo. E os 200 milhões de reais que o PSL tem direito, que é de Bolsonaro, que foi Bolsonaro que levou pro partido, vai cair nas mãos do MBL. E de adversários. Cara, isso me mata. Olha, Eduardo Leite. Eduardo monta escritório para cuidar de campanhas e prévias de 2022. Estão entendendo? Hoje, o pessoal já está com escritório montado. Nossos deputados não têm plano B se o patriota der errado. MBL vem pra rua, anunciam ato conjunto contra Bolsonaro. E só pra comentar, né? Aquelas manifestações violentas do final de semana, ainda nenhum políticozão aí da esquerda comentou nada. Nem o Lula, ali embaixo, nem o Haddad, nem o Boulos, nem o Juliano Medeiros. Silêncio sepulcral, né? Por hoje é isso. Pessoal, compartilha esse vídeo. Preste atenção nas movimentações. Se inscreve nas minhas redes, torne membro do canal. E a gente se vê amanhã. Fui!